Oi, gente! Eu sou Lucitane, ceramista aqui do Cada Coisa Ateliê, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse conjunto de caneca com suporte para filtro de papel, que é um dos queridinhos dos amantes de café. Eu espero que gostem! Bom, pessoal, então para quem já me acompanha aqui no canal, sabe que todo projeto que eu faço, eu anoto numa ficha tudo que eu gastei de material e os instrumentos que eu utilizei para que eu possa depois conseguir repetir aquele processo. Então, aqui na minha fichinha eu já vou passar para vocês a quantidade de argila e todas as dimensões que eu utilizei para poder fazer esse conjunto para que vocês consigam repetir então aí na casa de vocês. Bom, para poder fazer a caneca, eu utilizei, então, 500 gramas de argila e ela vai ter 9 centímetros de altura por 10 centímetros de diâmetro. E para fazer o suporte do filtro, eu gastei 700 gramas de argila e ele vai ter, então, a parte de baixo com 10 centímetros e meio, porque ele precisa encaixar aqui em cima da minha caneca, e a parte superior com 12 centímetros de diâmetro na boca e 12 centímetros de altura no total. Mas isso vai ficar mais fácil quando a gente for para o torno. Então, aqui eu já amassei os 700 gramas de argila para poder fazer a parte do suporte do coador. E aqui os 500 gramas de argila que a gente vai fazer, então, o corpo da caneca. Então, vamos lá para o torno mostrar para vocês o passo a passo. Bom, pessoal, então eu vou começar aqui fazendo o corpo da minha caneca, que é muito simples e vocês já viram em outros vídeos meus aqui, que é nada mais do que subir um cilindro que vai ter 9 centímetros de altura por 10 centímetros de diâmetro. Então, vamos lá. Aqui tem 500 gramas de argila já amassadas e agora eu vou centralizar essa massa aqui no torno. Subindo e descendo até eu sentir que ela tá bem centralizada. Como eu sei que ele vai ter 10 centímetros de diâmetro, então eu já deixo meu disco mais ou menos com a medida. Aqui tem exatamente os 10 centímetros. Eu poderia abrir o meu disco com o dedo, como vocês já viram em outros vídeos. Mas hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar essa ferramenta. Essa ferramenta, ela me ajuda a abrir o centro, de maneira que ele vai ficar todo na mesma altura e vai me ajudar a compactar. É indispensável? Não, você pode abrir com o dedo e fazer normalmente. Mas eu tenho utilizado essa ferramenta para poder, então, deixar as minhas peças mais uniformes, todas iguaizinhas. E ela me ajuda muito no processo. Então, eu coloco ela no centro e abro como se eu estivesse fazendo com o meu dedo. Apesar dela já ir compactando o fundo, eu aproveito e venho de novo com o dedo e faço mais uma compactação para não correr o risco, então, desse fundo rachar na queima. Aqui a gente distribui de maneira uniforme a argila no fundo da peça. Aqui eu não vou nem medir o fundo da peça, porque como eu abri com aquele instrumento, eu já sei que ela vai estar mais ou menos com 1 centímetro de profundidade, porque a ferramenta me dá essa segurança. Então, agora eu só vou subir o meu cilindro, fazendo a pressão de baixo para cima, para a peça ir afinando a parede e ir crescendo, até chegar à altura que eu preciso, que é 9 centímetros. Secando para não ficar muita água.
Aqui a velocidade do torno é de acordo com a destreza de cada um. Tem gente que consegue fazer mais rápido e tem gente que vai precisar ir girando mais devagar para conseguir um bom resultado. Vou medir para ver se ele já tá com uns 9 centímetros. Tá com 8,5, ainda vou subir mais um pouquinho. E 10 centímetros de diâmetro, que é o diâmetro que eu preciso. Pronto, agora ele já está com os 9 centímetros. Eu vou secar aqui dentro. E com essa esteca de madeira retinha, eu vou garantir que ele vai ficar um cilindro bem retinho. Então, eu vou encostar e vou, desde lá de baixo, com o meu dedo por dentro, encostando e subindo, para que a parede da minha peça fique bem retinha. Prontinho. Agora eu vou só secar de novo, por dentro e por fora. E aqui, então, rapidamente, a gente já tem o corpo da nossa caneca. Vou passar a linha 2 vezes, para garantir que ela vai soltar da madeira facilmente depois, na hora de dar o acabamento. E vou tirar, então, o miolinho da minha madeira, para poder fazer o suporte de filtro agora. Bom, então agora nós vamos fazer o suporte para o filtro de papel. Eu tenho então aqui 700 gramas de argila e vamos mostrar para você agora o passo a passo para construir esse suporte de filtro aqui no torno. Então, do mesmo jeito, eu vou centralizar a minha massa. E vou deixar o meu disco aqui com 10 centímetros e meio. Por que 10 centímetros e meio? Para que ele passe um pouco da boca da minha caneca, que tem 10 centímetros de diâmetro, para que ele possa fazer um encaixe, então, mais seguro para esse conjunto. Aqui já tá com os 10 centímetros e meio. Então, agora eu vou, com a minha ferramenta, abrir o centro até 5 centímetros somente. Então, coloco ela no centro, vou até o final e puxo até 5 centímetros. Por que até 5 centímetros? Porque, como vocês podem ver aqui, pelo formato, eu tenho a base com os 10 centímetros e meio e tenho o centro do meu suporte, ele é menor do que a boca, ele é um cone invertido. Então, eu preciso abrir só 5 centímetros do centro e deixar uma base com os 10 centímetros e meio. Então, eu vou compactar aqui esse fundo, para garantir que minha peça não vai rachar.
E a partir de agora eu vou definir a minha base. Como que eu vou definir a minha base? Eu preciso deixar pelo menos 1,5 cm aqui, com 10,5 cm de diâmetro, porque vai ser onde eu vou fazer o acabamento de encaixe do meu suporte com a minha caneca. Eu aqui vou utilizar essa ferramenta que tem essa voltinha aqui para poder marcar essa base, porque eu gosto dessa base arredondada, e para que todas as peças fiquem iguais, eu utilizo então essa ferramenta, mas ela não é indispensável. Você pode simplesmente marcar 1,5 cm aqui embaixo e com o dedo pressionar e fazer a base retinha. Mas vamos lá. À medida que eu encosto a minha ferramenta, ela vai definir exatamente a base que eu preciso dos 10,5 cm, deixando 1 centímetro aqui de sobra para eu poder fazer o acabamento depois. E agora eu vou com o meu dedo molhar a minha argila e pressionar subindo a minha parede. Então, molho de novo. Isso aqui vai ser aos poucos, então eu pressiono. À medida que eu vou pressionando, eu estou diminuindo, então, a parede aqui embaixo e vou subindo o meu cilindro. Mais uma vez, eu vou desde lá de baixo, pressiono para dentro e vou subindo a parede. Vou com minha ferramenta de novo, dando formato, que à medida que a gente vai mexendo, a argila, como tá muito macinha, ela pode deformar um pouco, é só a gente voltar e refazer. Vou secar por dentro e por fora e conferir se a minha medida está com os 12 centímetros de altura que eu preciso. Não, tá um pouco menos ainda, então vou subir essa parede um pouco mais. Lembrando que a minha parede aqui não pode estar muito fina, porque na hora que eu for abrir esse cone, se aqui em cima estiver muito pouca argila, ele vai rachar. Então, vou desde lá de baixo, fazendo pressão para essa parede subir. Medir de novo. Pronto, agora ele já está com os 12 centímetros, eu já posso começar o processo, então, de abrir a boca para formar o cone. E para isso, eu vou usar a mesma ferramenta, a mesma esteca de madeira que eu usei lá no meu cilindro, que é essa esteca. Ao invés de eu mantê-la reta, eu vou fazer uma inclinação para que eu consiga abrir minha boca. Então, eu encosto lá embaixo. E lá de dentro eu venho encostando com a parede da minha peça inclinada, eu vou encostando a parede da argila na esteca de madeira para que ela possa ir abrindo. Tiro o excesso da argila e vou fazer isso quantas vezes forem necessárias até eu chegar na medida que eu preciso. Desde lá de baixo eu vou encostando a parede da minha peça na esteca de madeira. Tiro o excesso novamente e agora eu vou medir para ver se ele já está com os 12 centímetros de diâmetro. Já está com os 12 centímetros de diâmetro. Aqui, como eu abri a peça, ela diminuiu um pouco de altura, mas essas medidas que eu dei para vocês
é para fazer um suporte de filtro que compõe aquele filtro 102, que é um bom tamanho para quem vai fazer uma medida de caneca de café. Tô secando por dentro e por fora. Passo a minha ferramenta de novo, para garantir a minha curvatura igual em todas as peças. Vou conferir se tá retinho. E vou secar mais uma vez por dentro e por fora. E vou passar a linha 2 vezes para garantir que a peça vai soltar facilmente da minha madeira na hora que eu for dar o acabamento. Prontinho. Então, agora a gente já tem aqui o nosso suporte para filtro, que na hora que ele estiver em ponto de couro, eu volto aqui para mostrar para vocês como fazer o acabamento para poder fazer com que ele se encaixe na nossa caneca. Bom, pessoal, então agora eu vou fazer as alças para já deixá-las prontas, para quando for dar o acabamento, elas ficarem com a mesma quantidade de umidade do que as peças para dar uma colagem perfeita. Então, para fazer esse modelo de alça, que é achatadinha aqui, eu vou usar a extrusora e um gabarito para dar o formato da nossa alça. Então, vamos lá, eu já coloquei a massa aqui na extrusora. Quem não tiver extrusora pode abrir uma placa e cortar, ou pode fazer um rolinho, aí vai a gosto de cada um. Então, agora que eu já tirei um pedaço, eu venho com uma esponjinha alisando aqui essa parte, para ela ficar bem certinha. E com o auxílio, então, do meu molde, eu vou dar a forma para essa alça. Então, eu corto um pedaço aqui, posiciono o meu molde num lugar onde a minha alça vai ficar secando já. E aqui, com o dedo levemente umedecido, eu vou dando o formato dessa alça aqui no meu molde. Vou cortar o excesso. E aqui, então, eu já tenho a alça da minha caneca. Muita atenção agora, que eu vou mostrar para vocês como fazer a alça do nosso suporte de filtro. Por quê? Ele precisa ter essa parte de baixo um pouco maior, porque como o formato é um cone, então a alça precisa ter a parte de baixo maior para poder encostar na nossa peça. Então, eu vou colocar o meu gabarito aqui, vou medir, deixando mais ou menos 1,5 centímetro na parte de baixo, que dá mais ou menos um dedo, para cortar e conseguir, então, fazer a alça do suporte do filtro.
a parte de cima é igual, porém, a parte de baixo vai ficar com 1,5 centímetro a mais, para que ela se encaixe perfeitamente no nosso suporte. Feito isso, então, eu vou cobrir com um plástico essa alça para que ela não seque muito de um dia para o outro e para que eu possa esperar que minha peça chegue no ponto de couro, para que a gente possa dar o acabamento e fazer a montagem das nossas peças. Bom, pessoal, então hoje chegou o dia da gente dar o acabamento na nossa peça. Então, eu começo sempre pela caneca. Aqui, eu só vou tirar a rebarba do pezinho dela e igualar o fundo, porque eu quero um shape bem retinho. Então, não tem muito o que mexer. Eu vou centralizar ele aqui. E com essa ferramenta, eu vou dar esse acabamento. Pronto, não tem muito o que mexer aqui. Eu agora vou pegar uma esponja levemente umedecida e vou passar na peça para tirar qualquer marquinha que a ferramenta possa ter deixado aqui. E venho com uma espátula de silicone tirando esse excesso da argila úmida para terminar de dar o acabamento. Então, aqui a gente já tem o corpo da nossa caneca acabado. E o que é mais importante agora é a gente fazer o acabamento no suporte do filtro para que ele tenha esse ressalto e possa encaixar exatamente aqui no topo da minha caneca de maneira segura para a gente poder fazer nosso café. Então, agora eu vou mostrar para vocês como fazer esse acabamento aqui. Então, aqui eu tenho o nosso suporte retinho, que eu acabei de tirá-lo da madeira. Vou centralizar ele aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é medir entre as paredes da minha peça qual que é o diâmetro que tá dando aqui. Tá dando 8 centímetros de diâmetro, porque eu preciso fazer aquele ressalto até 8 centímetros para que ele possa encaixar, então, no topo da minha caneca. Então, com uma agulha, eu encosto aqui mais ou menos no centro e vou chegando até o centro da minha peça, fazendo esse caracolzinho para descobrir exatamente onde é o centro da minha peça, porque é a partir dele que eu vou medir o raio para poder fazer aquele ressalto. Como eu sei que o diâmetro entre as paredes da minha caneca tem 8 centímetros e que eu preciso ter meio centímetro desse friso, eu vou medir do centro até 3,5 centímetros para poder demarcar aonde será esse friso. Então, eu venho aqui no centro da minha peça e marco 3,5 centímetros. E depois marco mais meio centímetro, que vai ser a espessura daquele friso de encaixe. Com uma ferramenta mais fininha, então, eu vou marcar os 3,5 centímetros. Afundo um pouco aqui. E agora eu dou mais meio centímetro e vou afundar a parte externa do suporte aqui, da base do suporte.
dar uma arredondada aqui, para dar um acabamento mais bonito. Então aqui, olha, eu já criei aquele friso de encaixe. Eu vou só confirmar se ele vai encaixar. Ó, encaixou perfeitamente na minha caneca. E aqui eu tô achando que tá sobrando muito da base do suporte em relação à caneca. Eu vou tirar um pouquinho agora e fazer um acabamento mais fino, então, nessa parte. Então, vou afundar aqui mais um pouquinho. E vou arredondar, tirando um pouquinho dessa lateral, para ele ficar um acabamento mais bonito lá. E aqui no centro eu vou tirar um pouquinho também, só para não ficar muito grosso esse centro aqui do suporte do meu filtro. Mas aqui é mais no olho, não precisa ter tanta preocupação, porque o encaixe vai acontecer aqui na parte externa. Vou arredondar essas quininhas. Então aqui, olha, já fiz o friso, deixei um pouco da parte central, porque aqui a gente vai fazer o furinho pra gente poder terminar o acabamento dessa peça. Vou conferir mais uma vez. O encaixe está bom, mas eu ainda acho que eu posso tirar um pouquinho dessa lateral. Vou medir mais uma vez. Pronto, agora eu já acho que tá bom, então eu vou passar a minha esponjinha úmida, só para dar um acabamento melhor nas quinas, tirando algumas marcas da ferramenta. Com a espátula de silicone, eu vou terminar esse acabamento aqui. Passando a espátula de silicone, vocês vão ver que dá até um brilho diferente no acabamento da cerâmica. Que ele tira o excesso da argila úmida que ficou aqui. Prontinho. Então, assim é feito o acabamento para que a parte superior se encaixe no topo da minha caneca. Agora, eu vou fazer o furinho. Tem gente que gosta de fazer 3 furinhos, eu só faço um furo central com uma ferramenta apropriada para fazer o furo, ou com um canudo, alguma coisa. Vocês podem fazer o furinho central por onde o café vai passar. Então, agora que eu já tenho as duas peças acabadas, só ficou faltando a colagem da alça, que é o que eu vou fazer agora. Mas nesse ponto do vídeo, eu vou acelerar um pouquinho, porque eu já tenho aqui no canal um vídeo especificamente sobre
colagem de alças. Então, para esse vídeo aqui não ficar muito comprido, eu vou acelerar um pouquinho esse processo. Bom, pessoal, então chegou a hora de finalizar a nossa peça aqui, fazendo a colagem das alças. E antes de começar a acelerar o vídeo nesse momento, eu vou mostrar para vocês por que eu fiz aquela alça com a parte de baixo, então, um pouco maior. Justamente para eu conseguir, então, apoiar e fazer a colagem da minha alça, obedecendo a inclinação da minha peça, que é um cone invertido. Então, vamos lá.
com isso, eu termino mais um vídeo. Esse conteúdo foi uma sugestão de uma seguidora aqui do canal, então se você tem também alguma sugestão de conteúdo ou então alguma dúvida em que eu possa ajudar, deixe aqui nos comentários ou então no meu Instagram, no @cadacoisaateliê, que sempre que possível eu vou tentar atender a todos. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!